1 Reis, capítulo 11, começando do versículo 1, quero ler um texto e quero falar dele com muita simplicidade. E espero em Deus trazer algo ao seu coração e que essa palavra que faz bem a mim, faça bem a você também. Vamos ler. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. E eu quero ler por último o versículo 6, se você puder, por favor, leia comigo. Podemos ler juntos? Vamos lá. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. E é sobre isso que eu quero falar. E quero começar dizendo: nós estamos nos referindo a dois personagens dos mais importantes do Antigo Testamento: Davi, rei de Israel; Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E às vezes nós temos o hábito de comparar rei com pastor, porque rei era ungido, e muitas vezes nós nos limitamos a querer comparar, a fazer esse tipo de comparação. Mas eu quero te dizer que, mesmo sendo dois personagens importantíssimos do Antigo Testamento, como disse, eles eram apenas dois homens, servos do Senhor, que estavam desempenhando as suas funções na presença do Senhor, enfrentando lutas, enfrentando dificuldades, mas sob o olhar e a bênção do nosso Deus. Portanto, essa palavra não se restringe ao pastor, ou a quem ministra louvores, ou quem exerce funções na igreja. Essa palavra, eu pretendo que ela chegue até o teu coração. Quero falar com simplicidade, para que todos ouçam, para que todos entendam e sejam tocados por ela, como eu tenho sido tocado por elas. Quando nós olhamos para essa história, ou para essas duas histórias, ou para esse período, nós encontramos Davi, rei de Israel, ainda hoje referência de governo para aquela nação, porque Deus o chamou, porque Deus o colocou naquele lugar, Deus o levou para aquela posição. Deixa eu dizer uma coisa para os amados, deixa eu dizer uma coisa, pastor Alexandre. Eu, como todo mundo, sonho com coisas, objetivos, situações, mas eu cheguei num tempo da minha vida cristã que eu não quero para a minha vida qualquer sucesso, qualquer ganho, qualquer lucro, qualquer coisa que não seja a expressa representação da bênção de Deus na minha vida. Eu disse numa canção que escrevi: sucesso eu não terei, senão por tuas mãos. O que eu quero para a minha vida? Eu quero para a minha vida a bênção de Deus. De vez em quando me dizem: você vai para longe, você vai fazer algo, você vai fazer algum trabalho. Se for a bênção de Deus,
amém. Posso ir para qualquer lugar, posso fazer qualquer coisa, mas que isso seja a representação da bênção de Deus na minha vida. E eu desejo que a bênção de Deus também esteja sobre a tua vida. Davi então é rei em Israel. É uma história comprida, nós não vamos gastar tempo tentando contar, mas às vezes eu fico me perguntando por que foi que Davi é escolhido rei e Eliabe, o seu irmão mais velho, não é escolhido rei. Eliabe é o mais velho, tinha cara de rei, tinha postura de rei, tinha uma estatura de rei, se parecia com o rei. Mas o Senhor escolhe Davi, que é pequeno, que é o menor, que é de presença gentil, como diz a palavra, e o escolhe e o coloca no lugar de rei. E aí eu fico muitas vezes me perguntando, mas por que o Senhor escolhe Davi e não escolhe Eliabe, que tinha muito mais cara de rei do que ele? E eu entendo isso quando Davi é mandado aos seus irmãos, e Eliabe o recebe, estava na frente de batalha, e o recebe, e a primeira pergunta que ele faz é essa: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? E aí eu entendo, para Eliabe eram poucas ovelhas, para Davi era a razão de ele colocar em risco a sua vida para defender cada uma delas. O Senhor chama pessoas, seja para as atividades aqui nesta casa, neste santuário, seja para outras atividades. É por isso que eu tenho dito a vocês que eu quero para a minha vida aquilo que seja a representação da bênção de Deus. Rapidamente, Davi foi ungido 3 vezes. Uma vez por Samuel na sua casa, e eu entendo isso como um ato profético da parte de Deus através de Samuel. Depois ele foi ungido, aclamado e ungido rei em Judá, e mais tarde foi ungido rei sobre todo o Israel, e reinou sobre todo o Israel. Mas Davi fez coisas extraordinárias. Davi montou um exército respeitável. Davi fez um exército, treinou e formou um exército respeitável a partir de 400 homens que se juntaram a ele na chamada caverna de Adulão, porque Davi, fugindo de Saul, um tempo ele morou numa caverna e se juntaram a ele 400 homens, mas esses 400 homens eram homens endividados, eram homens de espírito desgostoso. Eu acho isso fantástico em Davi. Se fosse Eliabe, dizia: vão embora. Se fosse Eliabe, dizia: se vocês não servem, eu estou precisando de gente melhor. Mas Davi os recebeu como ovelhas e os tratou como gente, e os tratou como gente de Deus, e a partir dali ele fez um exército espetacular, maravilhoso, que guerreou as guerras de Davi, e que fez de Davi o rei que foi, e que fez de Israel a nação respeitável que foi. Davi expandiu o território de Israel. Ele fez crescer a nação judaica, o território da sua nação. Davi estabeleceu a capital em Jerusalém, o templo e o trono em Jerusalém. Quando a gente diz que as tribos subiam a Jerusalém, eu acho que isso devia ser um espetáculo maravilhoso, as tribos subindo para cultuar em Jerusalém, pois foi Davi quem estabeleceu o trono lá. Davi não construiu o templo, porque as suas mãos estavam cheias de sangue, porque ele precisou guerrear as guerras do Senhor. Quando Davi fechou os olhos, ali pelos 70 anos, muito doente, estressado de tanto lutar, de tanto batalhar, ele entregou um reino pacificado, ele entregou um reino próspero, e o seu filho Salomão, a quem ele teve o privilégio, a honra de estabelecer sobre o trono, recebeu um reino rico, abençoado, respeitado pelos países vizinhos. Alguém jamais ousaria atacar, enfrentar Israel, porque Davi tinha estabelecido, como disse, um exército poderoso, a partir daqueles 400 homens. Salomão reina e não precisa fazer uma guerra.
Salomão reina e não precisa expandir o território. O que Salomão fez? Salomão estabeleceu coisas ainda mais extraordinárias, porque ele fortaleceu a amizade que o seu pai Davi fez com os povos vizinhos. Ele ainda aumentou o respeito que as nações vizinhas tinham pelo seu pai e pelo seu país. E mais do que isso, Salomão enriqueceu. Porque Salomão faz uma coisa extraordinária. Ele vai se apresentar diante do Senhor, ele faz culto. E aí ele vai diante do Senhor, e o Senhor aparece a Salomão. E aí eu queria que você usasse a sua imaginação um pouquinho. O Senhor aparece a Salomão e faz para ele a pergunta que todos os crentes, pelo menos os da Assembleia de Deus, gostariam de ouvir: diga o que você quer que eu te faça. Imagine, o Senhor chega para Salomão e diz assim: diga o que queres que eu te faça. O que você pediria? O que você pediria ao Senhor? Pois Salomão disse uma coisa ao Senhor extraordinária. Ele disse assim: Senhor, o Senhor abençoou o meu pai. O Senhor fez o meu pai próspero e abençoado. Além disso, o Senhor concedeu a ele a honra de colocar sobre o trono o seu filho, o seu sucessor, que sou eu. E aqui eu quero traduzir um pouco para as minhas palavras, dizendo: só que aí o Senhor criou um problema, porque essa nação é uma nação grande, esse povo é um povo exigente, e sou eu quem está assentado sobre o trono, e eu quero dizer ao Senhor que eu não sei absolutamente o que eu devo fazer. Portanto, se eu posso te pedir uma coisa, eu quero te pedir entendimento, sabedoria, para que eu possa entrar e sair de diante deste grande povo e fazer direito o que eu preciso fazer. O Senhor gostou tanto dessa oração, que ele disse: Salomão, você podia ter me pedido riqueza, você podia ter me pedido a morte dos teus adversários, você podia ter me pedido vida longa, longevidade, mas você não pediu nada disso. Ao contrário, você pediu sabedoria. E porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas é uma sabedoria que nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Além disso, eu vou te enriquecer. Além disso, eu vou te dar vida longa. Eu vou te abençoar, porque você soube pedir. Sabe o que Salomão nos ensina? É que nós precisamos saber orar. É que nós precisamos saber falar com o nosso Deus. Amados, essa coisa, embora ela te seja permitida, essa coisa de você dobrar os joelhos diante do Senhor e pedir coisas e mais coisas, isso talvez seja para a nossa primeira infância espiritual. No momento que a gente começa a conhecer ao Senhor, a gente deixa de pedir coisas e a gente passa a pedir para que o Senhor esteja na nossa vida. Nas minhas orações de manhã, eu não estou pedindo ao Senhor que me conceda isto ou aquilo mais. Eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, não saia da minha vida. Eu preciso estar na presença do Senhor. Eu me batizei, pastor, no dia 1º de julho de 1977. Já passou um pouquinho de 40 anos, pois eu estou na casa do Senhor hoje, pelas mesmas razões que eu me batizei em 1977. Eu não estou pedindo ao Senhor para que eu seja um bom pastor, ou um pastor extraordinário, ou alguém conhecido, reconhecido, renomado. Eu estou pedindo ao Senhor para que eu seja um crente extraordinário, para que eu tenha um comportamento de crente, para que a minha vida, muito mais do que as minhas palavras, expressem aquilo que está no meu coração. Quando você estiver diante do Senhor, entenda que não há riqueza maior do que ter o Senhor. Quando você estiver diante do Senhor, entenda e coloque isso na sua oração,
que a melhor coisa que existe é ter a presença do Senhor, porque você pode pedir coisas, mas as coisas acabam. Você pode pedir talento, mas talento também acaba. Se você pedir a presença do Senhor, você tem tudo o tempo todo, e a tua vida e aqueles que estão contigo serão abençoados. Salomão enriqueceu. Os povos vizinhos traziam presentes todo o tempo, madeira, pedras, ouro, ao ponto de a Bíblia dizer que prata naqueles dias era de nenhum valor. Salomão é abençoado. Além disso, o Senhor, e o texto do capítulo 11 diz isso, que o Senhor apareceu a ele 2 vezes. Eu queria que ele me aparecesse pelo menos uma. A Salomão, ele apareceu 2 vezes. Mas quando chega na sua velhice, Salomão estava apegado pelo amor a muitas mulheres estrangeiras. Havia uma orientação de Deus, havia uma determinação do Senhor para que isso não acontecesse, porque essas mulheres certamente perverteriam o coração de quem se envolvesse com elas. E por causa disso, e na sua velhice, Salomão deixou de servir ao Senhor com a mesma lealdade, com a mesma fidelidade, e se curvou diante das abominações daqueles povos. Quando eu faço essa comparação, me permitam, quando eu penso no pecado que Davi cometeu, eu acho gravíssimo o que ele fez. Eu não quero gastar o seu tempo, nem a sua paciência, te lembrando, mas isso está lá no livro de 2 Samuel, a história dele com Batseba. E ele pela paixão, pela volúpia carnal, aquilo que a Bíblia chama de concupiscência, um desejo em exagero, incontrolado, ele comete um adultério. Mais do que isso, ele trama a morte do seu soldado fiel, marido dessa mulher. Lá na minha Bíblia mais antiga tem um título que diz assim: Davi comete um adultério e um homicídio. Não é verdade, o título está errado, o texto está correto, mas o título está errado. Alguém colocou aquele título erroneamente, porque Davi não cometeu apenas um homicídio, ele matou várias pessoas, ele matou alguns soldados, porque ele manda uma carta para o seu chefe do exército, para que Urias fosse morto, para que Batseba ficasse viúva, e para que ele não tivesse nenhum problema. E quando isso acontece, alguns soldados morrem. Quando a mensagem chega para ele, através do mensageiro que foi enviado, Joabe orientou e disse assim: quando você falar com ele, tenha muito cuidado. E se você perceber que ele ficou encolerizado, porque a gente ordenou uma batalha nessas condições, coisa que ele não faria, para acalmar o coração dele, você diz assim: Urias também morreu. E aconteceu exatamente dessa forma. Você sabe qual foi a resposta do homem de Deus? Fala com Joabe para ele não desanimar não, continua a batalha, porque na guerra é assim mesmo, tanto morre lá, quanto morre cá. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu queria que você pensasse nisso. O que é que você faria com Davi? Se estabelecêssemos aqui agora um tribunal e nós tivéssemos de julgar essa questão, o que é que você faria? Que tipo de condenação você proporia para alguém que cometeu um pecado desse tamanho? Eu penso que nós o julgaríamos com rigor, estabeleceríamos uma pena rigorosa para tentar justificar aquilo que aconteceu. O pecado de Davi é grave, e Salomão também peca. Se você tivesse que julgar entre Davi e Salomão, a quem você estabeleceria a pena mais severa? A Davi, que comete um adultério e alguns homicídios, ou a Salomão, que se curvou diante
de abominações e de deuses estranhos a Israel. Eu penso que nós condenaríamos Davi a uma pena maior. Mas aí eu abro esse texto e ele diz assim no versículo 6 que lemos: assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Esse texto me impõe que eu faça uma comparação. Eu não quero te cansar contando histórias, mas esse texto, ele me obriga a estabelecer uma comparação. Por que é que Deus aceita Davi, mesmo tendo pecado? E por que é que Deus rejeita Salomão? Por que razão? Deixa eu dizer uma coisa, é só sobre isso que eu vim falar aqui essa noite. Deus não espera de você que você não cometa erros. Ele sabe que você vai cometer. Deus não espera de mim e nem de você que você não falhe. Ele sabe que você vai falhar. Ele não espera de mim e de você que sejamos perfeitos o tempo todo, em tudo e em todas as situações. Sabe o que é que Deus espera de mim e de você? O que Ele espera de nós é que nós não nos afastemos dEle. É isso que Ele espera de nós. Ele sabe que você vai falhar. Ele sabe que você pode cometer erros. Ele sabe que você está lutando para não errar, como também eu. Ele sabe que apesar da nossa luta e da nossa dificuldade, situações, problemas, circunstâncias da nossa vida podem nos levar a falhar. Então o que Ele está esperando de nós não é perfeição. O que Ele está esperando de nós não é uma retidão completa, que Ele sabe que nós não temos condição de manter isso o tempo todo, e de vez em quando nós falhamos e nos arrependemos. O que Ele espera de nós é que a gente não saia de perto dEle, é que a gente permaneça perto dEle, ainda errando, ainda com problemas, ainda com dificuldades, mas Ele espera que a gente fique perto dEle. É isso que Ele espera. Porque quando Davi peca, sabe o que ele faz? Ele corre para Deus. A minha filha está aqui, eu não apresentei minha esposa, minha filha menor, minha filha do meio, meu filho está em São Paulo. Sabe como é, pastor? Eu tenho 3 filhos. Deus nos deu a graça de não precisar bater neles. Nós orientamos, educamos os nossos filhos, nós tivemos esse propósito, Deus nos abençoou. Mas assim, Fernando, meu filho mais velho, está em São Paulo, ele é calmo, ponderado, e é assim desde pequenininho. Você disse não, não. Pode, não pode, não pode. Fernanda, que está aqui, ela tem a capacidade, teve a capacidade de aprender ouvindo aquilo que a gente falava para o irmão dela mais velho. E às vezes a gente nem precisava falar, mas quando a gente precisou falar, não pode. E aí nós nos animamos. E aí veio Flavinha. Flavinha era diferente. Se deixasse solta, a gente chegava na Itaoca, disse assim: tem uma criança lá no lado da cantina, dançando na boquinha da garrafa. Alguém colocava para fazer isso. Ela queria estar solta, correr para lá e para cá. Então a gente teve que puxar a Flavinha um pouquinho mais para perto, um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de zelo, um olhar mais atento, uma atenção mais especial, uma palavra mais forte, porque a natureza não é que ela fosse pior do que os outros, a natureza dela era diferente, o jeito dela era diferente, ela é mais para fora, ela é mais espontânea, ela fala mais alto do que todo mundo, é a natureza dela. Amamos do mesmo jeito, mas a gente precisou estar mais atento. E aí, pastor, aconteceu uma coisa difícil demais para mim, porque a gente não batia, mas pai fala forte.
E quando eu tinha que repreendê-la por qualquer coisa, e eu falava alguma coisa mais forte, ela falava uma coisa que me destruía completamente. Ela fazia uma coisa, eu falava mais forte com ela, ela chorava. Se eu falasse um pouquinho mais forte, ela corria e me abraçava. E se eu apertasse um pouquinho mais, ela me apertava mais. E aí chegava uma hora que eu precisava começar a me desculpar com ela, porque ela estava tão agarrada comigo. É isso que Davi fez. Davi fez isso quando ele pecou. Ele não correu da presença do Senhor. Quando Davi pecou, ele não deu as costas para o Senhor. Quando Davi pecou, ele não foi embora. Quando ele percebeu que havia pecado, ele não correu de Deus, ele correu para Deus. Ele se agarrou com o Senhor e disse: Senhor, quer saber? Eu estou em pecado, reconheço que estou em pecado, mas eu só tenho solução na tua presença. A minha vida só tem sentido na presença do Senhor. Me purifica, porque se o Senhor não me purificar, ninguém pode me purificar. Senhor, eu sei que estou errado, mas eu quero viver na tua presença. Eu preciso viver na tua presença. Eu não posso sair da tua presença. Eu quero estar contigo. Eu quero andar contigo. Eu quero fazer a tua vontade. Salomão pecou e foi para longe de Deus. Davi pecou e correu para Deus. E agarrou o Senhor e disse: Senhor, a minha vida não tem sentido sem o Senhor. Sabe o que é que o nosso adversário gostaria que nós acreditássemos? É que Deus se decepciona conosco. Mas posso dizer uma coisa para você sem medo: Deus não se decepciona conosco. Você sabia que Deus não fica desapontado com você? Mas pastor, por quê? Porque eu não erro? Não, é porque Ele te conhece. Ele sabe de que material você foi feito. Ele sabe as tuas condições. Ele sabe que em algum momento você pode falhar. Ele sabe que você não é de aço. Ele sabe que você não é mulher maravilha. Ele sabe que você não é super-homem. Ele sabe que em algum momento você pode falhar. Então Ele não fica decepcionado com você. Sabe o que é que disse o salmista no Salmo 103, versículo 14? Ele diz assim: porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele se lembra que somos pó. O Senhor te conhece, conhece as tuas fraquezas. O Senhor sabe o que acontece de madrugada no teu quarto. O Senhor sabe os teus momentos mais íntimos, mais ocultos. Ninguém vê, mas o Senhor vê. Mas eu quero te dizer que Ele não está decepcionado com você. Ele está te chamando para perto. Ele está querendo te dizer essa noite só isso: se mantenha perto de mim. Você só tem jeito perto de mim. Você só se resolve na minha presença. Você tem cara de crente, você tem jeito de crente, você tem o coração de crente, e não dá para você viver fora e nem longe da minha presença. A palavra que venho trazer essa noite é para te dizer uma coisa simples, objetiva e direta: se mantenha perto do teu Pai, se mantenha perto do teu Senhor. Quando eu abro a minha Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, amém, glória a Deus, eu encontro uma igreja, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia talvez seja aquela na qual a gente encontre mais defeitos daquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Interessante, porque o Senhor diz assim: eu sei as tuas obras, e eu sei que você não é nem quente e nem frio. Você é morna, você é morno.
E porque você não é nem quente, nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É duro isso, não é? Tem mais, você é arrogante, porque você diz assim: rico estou, e de nada tenho falta. Mas você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É duro, não é? Difícil de ouvir isso. Mas na sequência, olha o que diz o versículo 18. Eu te aconselho que você compre de mim o ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças. Compra de mim o ouro para que você seja rico de verdade. Vestes brancas para que não apareça a vergonha da tua nudez. E colírio para que você unja os teus olhos, a fim de que vejas. Ouro, vestes brancas, colírio. Você diz que tem tudo, não precisa de nada, mas eu te digo, tu és pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Mas eu te dou um conselho: compra um ouro provado no fogo, adquira vestes brancas e colírio para que você veja. Interessante que isso é igreja. Isso é alguém com cara de igreja, isso é alguém com cara de crente. Mas o Senhor da igreja, Ele está do lado de fora da igreja. É crente, tem placa, tem tudo, mas o Senhor está do lado de fora. Aí você diz assim: bom, essa é uma repreensão, Deus está irado, Deus está tenso, Deus vai fazer alguma coisa contra esta igreja. Mas Ele diz: não, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e ceio com ele e ele comigo. Deus não está irado, Deus está amando. Eu costumo dizer que esse texto é o amor de Deus gritando. Ele está do lado de fora, mas se alguém ouve a sua voz, sabe qual é o problema? Não é que Deus não está falando. Muitas vezes Deus tem falado, mas nós temos dificuldade de escutar. Estamos distraídos, estamos envolvidos com tantas coisas, que às vezes deixamos de ouvir a voz do Senhor. Mas o Senhor está falando. E sabe o que Ele está nos dizendo essa noite? Para simplificar e terminar, Ele está te chamando para perto. Eu sei que você tem defeitos, eu sei que você luta e não consegue ser do jeito que você gostaria de ser, mas eu te quero perto. Fica comigo, deixa eu fazer uma obra na tua vida. Eu vou mudando as coisas, eu vou acertando as coisas, eu vou colocando as coisas no lugar. Quando você pensar que não, você está vivendo uma outra vida. Não esteja decepcionado com você mesmo, porque Deus não está decepcionado com você. Você que está aqui, você que está nos vendo longe, volta para Deus, se aproxima de Deus e esteja perto de Deus, em nome de Jesus. Se você puder, e se me for permitido, fique de pé, em nome de Jesus, para a gente orar. Quando nós alcançamos essa consciência, nós entendemos que o nosso Pai nos ama. E às vezes, eu não sei se vocês já apanharam fisicamente dos pais de vocês, porque nem todos os pais corrigem da mesma forma como eu corrigi. Há situações e situações.
Mas eu apanhei muito do meu pai. Interessante que quando ele estava com 80 anos, ele dizia assim: pastor, eu bati muito nesse menino. Não precisava ter batido tanto. Papai, por que você não reconheceu isso antes? Né? Vem reconhecer isso com 80 anos, podia ter sido com 30. Eu com 13, o senhor com 30, eu sei, enfim. Mas o meu pai tinha um jeito de me corrigir. Ele diz assim: Edmilson, eu não vou bater em você hoje porque eu estou irado, e a Bíblia não me permite bater em você quando eu estiver irado. O meu problema é quando ele estava calmo, porque ele era metódico. Mas ele me sentava na beira da cama, me explicava porque ia me corrigir daquele jeito, e depois cuidava de mim para que aqui eu não tivesse nenhum problema. Eu não acho que o meu pai devia ter me corrigido dessa forma. Honestamente não, eu sempre fui um filho muito pacato, muito sossegado. Mas ele achava que essa era a melhor forma de me corrigir, de me ensinar e de me colocar no caminho certo. Você sabe de uma coisa? Eu amei o meu pai até o final da vida dele, aos 84 anos, e hoje eu amo a memória do meu pai, porque eu sei que ele queria o meu bem. O Senhor está dizendo para nós hoje, é simples: eu sou teu pai, eu te basto, eu te sou suficiente, caminha comigo, fica perto de mim, que eu te abençoo, que eu te guardo, que eu te protejo, que eu te perdoo, que eu te dou carinho, que eu te abraço, que eu te abençoo. Eu sou teu pai. Em nome de Jesus, fica perto de Deus. Em nome de Jesus, permaneça na presença do teu Deus. E Ele é tão amável, tão querido, que Ele vai te abençoar e vai te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.